E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais aguardados de 2024 para mim, que é Maxine, escrito e dirigido pelo Ti West. Bom, para quem não sabe, Maxine é um filme de 2024 do gênero terror e suspense. Ele é o terceiro filme na saga de filmes X, que é toda dirigida pelo Ti West e protagonizada pela Mia Goth. Foi uma saga que começou lá em 2022 com os filmes X, A Marca da Morte e Pearl. E Maxine, em particular, é uma sequência direta de X, A Marca da Morte. Ele é ambientado em 1985 e acompanha a única sobrevivente do massacre do X, que é a Maxine Minx, interpretada pela Mia Goth. Ela é uma atriz pornográfica que deseja sair desse mercado e entrar em um mercado mais comercial. E ela tenta fazer isso em meio a dois eventos muito importantes na Los Angeles dos anos 80. O primeiro é a febre do pânico satânico nos Estados Unidos e o segundo é a caçada humana pelo serial killer conhecido como Perseguidor Noturno. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer que as minhas expectativas estavam muito altas para assistir Maxine, principalmente porque eu amei de paixão os dois filmes anteriores da saga do Ti West, tanto o X quanto o Pearl. Cada um tem suas qualidades, mas para mim o melhor foi de longe Pearl, tanto pelo aspecto visual do filme, porque ele tenta ali simular o visual dos musicais em Technicolor, tipo O Mágico de Oz, ou os melodramas ali do Douglas Sirk, e também pela performance da Mia Goth, porque ao contrário de X, que tem vários outros atores além da Mia Goth, no Pearl a gente tem uma coisa muito próxima de um estudo de personagem da Pearl, que no caso também é interpretada pela Mia Goth. E o foco mais psicológico do Pearl me pegou muito de surpresa e eu amei esse filme muito. E eu realmente pensei, que Maxine ia fazer o mesmo pela outra personagem da Mia Goth na saga, que é a Maxine. E pode-se dizer que esse terceiro filme é o mais ambicioso dessa série do Ti West, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, porque enquanto os dois primeiros filmes são bem contidos, tanto que eles são filmados e ambientados no mesmo local, aqui a gente tem um escopo muito maior, porque afinal, ambientado em Los Angeles, Hollywood, década de 80, é um escopo bem mais amplo. E esse escopo mais amplo acaba interferindo um pouco no andamento do roteiro e até no desempenho dos atores até certo ponto. Porque o Ti West tenta trabalhar várias coisas ao mesmo tempo no roteiro de Maxine e alguns temas são realmente interessantes. Porém, nenhum deles é desenvolvido de forma completa e isso acaba fazendo com que o roteiro seja um pouco frustrante. Mas ainda tem muita coisa positiva. Espera aí que eu vou falar para vocês. O primeiro destaque do roteiro do Ti West em Maxine é a experimentação que o diretor consegue fazer com outros gêneros ou subgêneros dentro do terror. Enquanto o X, que é o primeiro filme da saga, segue uma estrutura de slasher clássico, à la O Massacre da Serra Elétrica, e o Pearl consegue subverter a estrutura dos musicais dos anos 30 e 40, tipo Mágico de Oz, e os melodramas do Douglas Sirk, em Maxine a gente tem uma homenagem muito eficaz ao subgênero do terror conhecido como giallo. Bom, para quem não sabe, giallo é uma palavra italiana, é um gênero que surge na Itália. Giallo significa amarelo, porque amarelo era a capa dos livros de detetive e investigação policial na Itália quando esse termo surgiu. E as histórias do giallo envolvem violência grotesca, assassinatos misteriosos e o envolvimento da personagem central, que normalmente era feminina, na descoberta do assassino e na resolução dos mistérios e assassinatos, né? A gente tem aí como os principais expoentes do giallo cineastas como Dario Argento, o Mario Bava e o Lucio Fulci. E o Ti West consegue fazer uma homenagem muito boa ao giallo com o Maxine, e aplicando num cenário que não é tão convencional, que é a Hollywood dos anos 80. Ficou ali um casamento muito bom de estéticas, né? Em segundo lugar, a gente tem o fato do Ti West conseguir incluir aspectos da vida real
no enredo de Maxine, né? Porque tanto o Pânico Satânico quanto o Perseguidor Noturno auxiliam muito no desenvolvimento da protagonista aqui nesse terceiro filme, e isso é muito bom. Em terceiro lugar, é muito interessante ver como que o Ti West consegue refletir o aspecto moral da indústria cinematográfica da ambientação de Maxine, né? Igual ele fez nos dois filmes anteriores, enquanto no X, A Marca da Morte, que é ambientado em 1979, a gente tem ali uma tentativa de fazer com que o cinema adulto não seja uma sequência ininterrupta de cenas de sexo, mas tenha ali um bom enredo, um caráter técnico mais refinado. E em Pearl a gente tem o surgimento dos primeiros filmes pornográficos, né? Porque, enfim, é ambientado em 1918, então a gente tem ali um sentimento de perigo, de algo que não parece certo, parece perigoso, parece legal em Pearl com o cinema adulto, né? Aqui no Maxine, em 1985, a gente tem duas análises críticas muito relevantes, porque, em primeiro lugar, a gente tem, através da protagonista, a representação das dificuldades que uma atriz ou uma pessoa profissional por filmes adultos enfrenta ao tentar entrar em um mercado mais comercial em Hollywood. E, em segundo lugar, a gente tem, pelo contexto, uma representação do preconceito que as massas podem ter em relação a filmes de terror, em especial filmes de terror religioso, porque isso foi uma coisa que causou muita polêmica na época do Pânico Satânico, porque foi a época que surgiram filmes como O Exorcista, A Profecia, Poltergeist, então tava todo mundo falando, estão trazendo demônio para dentro de casa, para dentro do cinema e tudo isso, e causou maior bafafá, né? Então, o Ti West consegue fazer essa análise crítica da indústria cinematográfica da época muito bem. O quarto destaque é o quão bem o Ti West consegue fazer com que a narrativa da trilogia como um todo seja cíclica. Ele consegue amarrar todas as pontas soltas entre X, Pearl e Maxine muito bem. E é muito legal ver como as mínimas coisas, os mínimos detalhes lá do X fazem total sentido aqui em Maxine. Então, ele conseguiu fechar o arco narrativo dessa trilogia muito bem. Porém, o roteiro peca ao tentar fazer diversas abordagens narrativas ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um filme de policial misturado com uma análise crítica sobre Hollywood, misturado com um filme que tem ali uma vibe meio satânica, né, que é mais um pouco pro lado do diálogo. Então a gente tem ali muitas ideias que são inegavelmente muito promissoras, mas que não são completamente desenvolvidas dentro do roteiro de Maxine. Elas ficam desenvolvidas pela metade, quando o Ti West podia tranquilamente pegar esse roteiro de Maxine e destrinchar em 3 filmes separados. Mas do jeito que ficou aqui, não colou muito bem, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a adição de vários novos personagens acaba tirando o foco da própria Maxine, o que pra mim é uma coisa meio louca, mas que acontece, e isso acaba desperdiçando não só minutos de roteiro, como também o desempenho de atores e de atores que são bons, isso que é o pior. E então, o que era para ser um estudo de personagem da Maxine, igual Pearl foi para Pearl, virou um neo-noir com aspectos de mistério inspirado em Pânico, com uma reviravolta que é tão óbvia que chega a ser preguiçosa. Então, nesse aspecto, para mim, o roteiro foi bem frustrante. Não é uma decepção total, mas eu não consigo dizer que eu não me decepcionei com esse filme, porque realmente, considerando a originalidade e no linguajar dos próprios filmes, né, o fator X dos 2 filmes anteriores, eu realmente esperava que Maxine também conseguisse ter esse fator X, mas infelizmente não foi o caso. No quesito elenco, a gente tem outra grande atuação da Mia Goth, também conhecida como a neta da atriz brasileira Maria Gladys, que continua mostrando pra gente o porquê dela ser o coração pulsante
dessa trilogia do Ty West, né? Ela não consegue atingir os mesmos altos que ela conseguiu em Pearl, tanto que porque em Pearl ela também colaborou na escrita do roteiro, coisa que não acontece em Maxine. Porém, é muito interessante ver como é que a performance dela consegue comunicar duas facetas extremamente diferentes da personagem principal. Por um lado, a gente tem uma face mais durona, embrutecida, impassível, porque afinal ela foi a única sobrevivente do massacre que aconteceu em X. E por outro lado, a gente tem uma face mais vulnerável, mais aterrorizada, porque afinal o psicológico dela está caindo aos pedaços. E os assassinatos que estão acontecendo, né, que são cometidos pelo Perseguidor Noturno, estão afetando aqueles ao redor da Maxine. Então é muito legal ver como é que a performance da Mia Goth consegue comunicar essas duas facetas da personagem. Em segundo lugar, a gente tem as melhores novas performances do filme, que no caso ficam com o Giancarlo Esposito e o Kevin Bacon. O Giancarlo Esposito aqui interpreta o empresário da Maxine, que também tem uma dinâmica muito cativante com ela, porque ele meio que funciona como uma figura paterna para Maxine, e é muito legal ver essa química entre os dois, né? Já o Kevin Bacon, ele é meio que um antagonista, ele é um detetive corrupto que parece ter saído de um livro do gênero noir, e ele consegue equilibrar ali muito bem o carisma e a ameaça. Em terceiro lugar, a gente tem a Elizabeth Debicki, que também se destaca muito entre os novos intérpretes de Maxine, porque é através dela que a maioria das temáticas que o Ty West quer abordar no roteiro sobre Hollywood são veiculadas. E além disso, ela tem uma dinâmica muito boa com a Mia Goth. Para quem não sabe, a Elizabeth Debicki interpreta aqui uma diretora de filmes de terror, então ela tem um papel ali muito crucial na subtrama do Pânico Satânico, né? Porque afinal essa é uma época em que filmes de terror têm uma baixíssima reputação, então a Elizabeth Debicki faz um trabalho muito bom em ser uma personagem bem austera em relação a toda essa situação e bem centrada naquilo que ela quer fazer. Então ela faz um ótimo trabalho aqui. Já a Halsey, a Michelle Monaghan, o Bobby Cannavale e a Lily Collins sofrem muito, mas não por causa das capacidades deles como atores. É porque de duas coisas uma. Ou, primeiro, o roteiro faz eles serem extremamente caricatos, como é o caso dos policiais interpretados pela Michelle Monaghan e pelo Bobby Cannavale. Ou, segundo, o roteiro não dá tanto desenvolvimento para esses personagens, como é o caso da Halsey e da Lily Collins, fazendo com que esses personagens tenham pouco ou nenhum impacto no espectador. Então, pode-se dizer que esses 4 atores foram um pouco desperdiçados pelo roteiro. E nos aspectos técnicos, não se pode negar que Maxine é um filme muito estiloso. Assim como X e o Pearl conseguiram replicar as estéticas visuais dos filmes que eles queriam simular, né, perfeitamente, aqui no Maxine a gente tem uma direção de fotografia muito centrada nas cores, o que é uma característica crucial do Diallo. Tem algumas cenas aqui que me lembraram muito de Suspiria, de 1977, do Dario Argento, que é uma das principais obras do Diallo, né? Então, a direção de fotografia, a direção de arte, todos esses aspectos visuais combinados conseguem homenagear muito bem a estética visual que o Diallo tem, que o Diallo se tornou conhecido. Então, é um trabalho fantástico que eles conseguem fazer aqui. Outra coisa louvável que o Ty West consegue fazer é o uso da maquiagem e dos efeitos práticos. Graças a Deus, ele não usou nenhum CGI nas cenas que envolvem mortes, né, e assassinatos. Ele não usou nem aqui, nem nos 2 filmes anteriores, ainda bem, porque isso acaba realizando uma homenagem também ao Diallo, porque afinal é um gênero conhecido pela violência grotesca, pela violência gráfica, e o uso de efeitos práticos, o uso de maquiagem para realizar essas cenas torna elas ainda mais impactantes e ainda mais
tem até um certo caráter nostálgico e emocional por causa dessa homenagem. Então, tem uma cena de assassinato aqui que, nossa, cara, é tão brutal que me lembrou daquela cena de abertura do Suspiria de 77. Tipo, eu não vou colocar a cena aqui por motivos óbvios, é muito violenta. Mas se você conhece essa cena, você vai saber exatamente do que eu tô falando. E o Ty West, ele não tem medo de ser feliz, ele joga sangue e tripa pra tudo quanto é lado. Então, é um filme de terror bem gráfico e é bom por causa disso, porque é uma homenagem muito eficaz ao subgênero do giallo, né? A trilha sonora consegue ser um complemento sonoro muito bom para a ambientação, né? Porque afinal, anos 80, né? Cheio de hits aí. Um hit bem notável que aparece em Maxine é Betty Davis Eyes, da Kim Carnes. Mas para mim, essa trilha sonora podia ter sido um pouquinho mais ousada. Ela poderia ter aproveitado o contexto do pânico satânico e ter incluído ali artistas que eram meio que censurados por essa época e por esse movimento, né? Tipo bandas como AC/DC, Judas Priest e Twisted Sister. Então, para mim, o Ty West perdeu um pouquinho a oportunidade de fazer com que essa trilha sonora conseguisse refletir e também subverter a ambientação do filme. Resumindo, Maxine conta com mais uma atuação muito competente da Mia Goth e uma estética visual impecável que homenageia o subgênero italiano do giallo. Porém, o roteiro do Ty West tenta encaixar diversas abordagens narrativas em um tempo de duração menor que 2 horas, e isso acaba afetando o foco da trama e também o desempenho e o desenvolvimento de certos atores. Isso acaba fazendo com que Maxine no final seja uma decepção parcial, que não consegue ter o mesmo frescor que os 2 filmes anteriores da franquia. Eu fecho essa resenha com uma nota 7,5 de 10. E se vocês gostaram desse vídeo, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos que vão gostar desse filme e também se inscreverem no canal, porque tudo isso me ajuda muito e eu fico muito feliz e muito grato por toda a visibilidade que meu trabalho vem tendo, e tudo isso é graças a vocês, então muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!